Hoje, 23 de setembro de 2025, e o arrebatamento ainda não aconteceu. O que houve de fato? O que aconteceu é o que sempre vem acontecendo. Pessoas que se pronunciam como aqueles que receberam de Deus alguma instrução, seja para fazer cálculo, seja para profetizar, seja para anunciar algo por conta própria, enfim. E o resultado é o que nós temos presenciado. Você vai saber por que de fato o arrebatamento não aconteceu. Fica no vídeo. Aproveita, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, ativa o sino das notificações e deixa o seu like. Vamos para o nosso conteúdo, que é o mais importante. Vamos lá. Porque de fato o arrebatamento ainda não aconteceu. E quem profetizou que ele iria acontecer ou anunciou, de alguma forma, vai ter que se retratar, pedir perdão, porque fez isso. De fato, o arrebatamento não vai acontecer a qualquer momento, como alguns acreditam. Essa é uma realidade, tá? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda de Jesus Cristo, que ele também tratou a respeito do mesmo assunto na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 16 e 17 de 1 Tessalonicenses. Então, Paulo disse, não será assim, se referindo exatamente à vinda de Jesus. Por que eu tenho essa certeza que Paulo estava se referindo à vinda, que por sua vez também é o arrebatamento? Eu vou lhe explicar aqui, exatamente contextualizando a carta com a sua realidade histórica. Por exemplo, havia uma discussão na igreja de Tessalônica sobre a vinda de Jesus, se Jesus tinha ou não vindo. E essa mensagem estava se estendendo e tomando proporção na igreja de Tessalônica. E os irmãos estavam divididos entre si, questionando acerca da vinda, se Jesus tinha vindo ou não. Porque um grupo de agnósticos, como sempre eles estão no meio, começaram a disseminar a ideia de que Jesus já tinha voltado e que, naquela altura, os mortos tinham ressuscitado em espírito, que era assim que os agnósticos acreditavam. Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjo, e eles acreditavam que Jesus tinha morrido em espírito e ressuscitado em espírito. Por isso, nós vamos encontrar inúmeros conflitos doutrinários exatamente com relação à pessoa de Jesus. Por isso, foi necessário fazer os tratados, para saber quais livros que atestavam a divindade de Jesus. Mas esse é outro assunto. João escreveu dizendo o seguinte: aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, porque os agnósticos faziam isso. Então você está vendo a problemática que tinha na igreja de Tessalônica. E a igreja não queria saber, presta atenção, a respeito da segunda vinda depois do arrebatamento. Não era isso que a igreja estava querendo saber, tá? Porque isso não existia. Segunda vinda depois do arrebatamento, isso é uma criação do pré-tribulacionismo. A igreja acreditava que Jesus ia voltar. E nessa volta teria o arrebatamento, para a transformação dos vivos, após a ressurreição dos mortos. Então, esse conflito estava tomando de conta, porque alguns irmãos acreditaram que Jesus já tinha voltado. Paulo escreve a primeira carta mostrando como seria o fenômeno. E depois, esse pensamento continua a permear no coração da igreja. E para sanar essa dúvida, Paulo escreve a segunda carta. E na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 3, especificamente, ele vai dizer, não será assim o quê? A vinda de Jesus. Sem que antes se manifeste a apostasia e o filho da perdição, o iníquo. Então, era necessário que primeiro a apostasia viesse e depois se manifestasse o iníquo. Assim, eles cumpririam, né, tanto a apostasia quanto o iníquo, as preliminares para que Jesus pudesse voltar, que é quando inicia o período da grande tribulação. E, assim, a gente sabe que já teve um grande esfriamento na Terra, mas nós não podemos classificar isso ainda como a apostasia dita pelo apóstolo Paulo, tanto no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, como no capítulo 4 de 1 Timóteo. Esse período será um período tenebroso, de extrema frieza, onde os cristãos, os não cristãos, aqueles que eram ou
em outro tempo, cristãos se desviaram, saíram da fé, abandonaram o caminho, do jeito que você quiser, eles se levantarão contra o evangelho, contra Deus, contra a igreja. Iniciará, sim, a grande tribulação. E depois o anticristo, claro, ele vai governar o mundo e vai dar as ordens necessárias para iniciar a grande tribulação. Mas, assim, esse é outro vídeo, tá? Então, Paulo escreveu combatendo o pensamento de que Jesus já tinha voltado. E aí você está vendo o teor das duas cartas, tanto 1 Tessalonicense como 2 Tessalonicense. Não era por causa simplesmente da segunda vinda, mas da vinda, que tem a ver também com o próprio arrebatamento, nessa vinda. Então, quem se levantou para dizer que Jesus vinha dia 25, dia 23, dia 14, dia 15, dia 7, dia 10, dia 5, dia 20, dia 30, está completamente equivocado. Precisa se retratar com a igreja. Precisa pedir perdão. Porque nada disso vai acontecer enquanto essas coisas que Paulo mencionou, a apostasia e o aparecimento, o surgimento do homem do pecado, aquele que vem segundo a eficácia de Satanás, no versículo 7 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 7 ou é 8. Então, há que se ter cuidado com relação ao discurso que nós estamos ouvindo. Você precisa se blindar com a verdade, com o conhecimento da Escritura, para não ficar perdido naquilo que você supõe ou que alguém te apresenta. Tá bom? Eu espero ter lhe ajudado, que Deus abençoe. Lembrando, leia sua Bíblia.